Alô, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Na Ponta da Língua, que é o podcast da Ponta. Se você ainda não conhece, está disponível no YouTube e também no nosso canal do Spotify. Eu sou Milena Marzoc, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta. Estou aqui hoje como apontadora desse episódio, desse podcast, e como de costume a gente sempre traz um convidado e queremos compartilhar conhecimentos, assuntos teóricos e práticos com você que é amante da pecuária, assim como nós. A nossa pauta de hoje vai ser sobre gestão de resultados na cria e o nosso convidado é o Elton Cabral. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, Elton, tudo bem? Tudo bem, Milena? Como está? Tudo jóia? Tudo bem, obrigada mais uma vez por ter topado participar aqui do nosso podcast. Eu que agradeço, vai ser um prazer poder compartilhar conhecimento aí com todo mundo que estiver assistindo aí o podcast. Bom demais. Bom, então vamos às apresentações iniciais aqui que a gente sempre faz. O Elton é zootecnista, mestre em ciência animal, doutor em agricultura tropical, com ênfase em sistemas de produção intensificados. Atuou por 8 anos como consultor técnico de fazendas de pecuária de corte e também atuou como docente por 8 anos nas universidades na UFMT, na Federal do Mato Grosso, e na Unic. Também foi responsável pela implantação do projeto da Fazenda Nova PEC, que é localizado em Rondonópolis, e também foi gerente por 5 anos. E aí, em 2020, fundou a empresa Gestap, Pecuária com Lucro, onde coordena as equipes de consultoria, projetos e academy. Então, hoje você é conhecido como o Elton da Gestap, é isso mesmo? Exatamente, Milena. Por onde a gente passa, a gente ganha um sobrenome novo, né? Verdade. Hoje é o Elton da Gestap. Bacana. E aí, a Gestap é uma empresa de consultoria, tem esses 3 vínculos aí, de projetos, consultoria e essa parte educacional também? Positivo. Hoje, os 3 braços principais da empresa é a consultoria, né, onde a gente entra para ajudar a somar e construir a gestão da fazenda como um todo, né, pegar uma fazenda, pode estar no nível mais básico de gestão possível, levar ela para se transformar numa empresa rural. E o setor de projetos também, né, onde a gente constrói projetos pontuais, conforme a demanda do produtor, e o braço Academy, né, que é voltado principalmente para a realização de eventos e treinamento e capacitação voltado para a equipe de campo. Bacana. Então, acaba atuando em 3 frentes bem fortes, né, na pecuária e muito importantes, né? As 3 acabam se complementando e é importante a gente saber um pouquinho de cada, né, Elton? Justamente. E aí, Elton, para a gente começar nosso bate-papo, antes da gente começar a falar da gestão da cria em si, vamos explicar um pouquinho aqui para o nosso público, né, para os nossos ouvintes, sobre o mercado, sobre as perspectivas do sistema de cria para a safra em 2024, 2025, depois aí dessa turbulência que a gente viveu esse ano. O mercado está passando por uma constância agora, né, virada de chave, né, a gente acredita que o fundo do poço já passou, né, mas cria de todos os setores aí da pecuária, cria, recria e engorda, a cria talvez seja a mais previsível de todas, né, porque a cria é muito biológica, né, a cria você não tem como alterar o ciclo produtivo dela, né, diferente de uma recria, de uma engorda, se acelera mais, desacelera, segura, dependendo do preço de boi, o preço de grãos, se acelera ou desacelera conforme condições de mercado. A cria de forma constante, alinhado, vamos falar, a escala biológica da natureza dos animais, né? A gente não consegue frear muito ela, nem acelerar, baseado em tecnologia, né? Ela tem os prazos delas, e conforme o momento, se eu abatir mais matrizes ou se eu retive mais matrizes, é uma conta matemática, é como 1 mais 1 dá 2. Então, se eu seguro vacas, automaticamente, na próxima estação, eu tenho mais disponibilidade de prenhez, daqui a pouco é mais bezerro no chão, daqui a pouco é mais boi no mercado. Então, a cria ela é muito previsível. Geralmente, as viradas de ciclo, a gente consegue prever ela com antecedência de 1 ano, 2 anos. A gente começa a enxergar a possibilidade da virada da chave, né? Justamente porque ela tem tem pouco impacto sobre ela, né? O que eu consigo abater de matrizes agora, por mais que o bezerro esteja valorizado, eu não consigo ter uma reação muito rápida de um movimento dentro da fazenda para aproveitar aquele momento, né? Por isso que faz com que muitos produtores estejam sempre fora da curva, né? Grande parte dos pecuaristas, eles estão sempre perdendo o time da cria, porque no momento que ele percebe que o bezerro está super valorizado e ele aciona o botão e fala, opa, a hora de fazer retenção de matrizes, porque o bezerro está muito valorizado. E a hora que ele começa a recriar fêmeas para poder emprenhar
e até ela ficar prenha, até ela gerar esse bezerro depois de 9 meses, e depois de 8, 7 meses, realmente virar um bezerro desmamado, cara, nós já estamos falando aí 17, 18 meses fácil, e possivelmente o mercado já está virando novamente. Então, a cria é um ciclo produtivo altamente dependente de planejamento, onde o que você está fazendo agora, você vai colher praticamente daqui quase 20 meses, 18 a 20 meses, é onde você vai começar a ter a colheita das decisões que você está tomando agora. Então, essa estação de monta, por exemplo, já estamos rodando a estação de monta 23, 24, o que o produtor está fazendo agora, ele vai colher lá na frente. Então, a tomada de decisão dele não pode ser muito baseada no exato momento agora, né? Vamos falar, o bezerro está aqui para nós 2.200, 2.300 já começando a subir. Então, a tomada de decisão dele já tem que estar enxergando daqui a esses 2 anos na frente, que é quando realmente ele vai começar a colher o fruto do que ele está produzindo agora. Isso é perigoso, porque tem muito pecuarista, por exemplo, quando vê o mercado esfriando, começa a puxar o freio de mão, né, e diminuir a tecnologia. Só que ele esquece que aquela tecnologia que ele está deixando de usar vai impactar sobre a produtividade dele, aonde a colheita desse situação, e às vezes o produtor fica muito baseado no humor, né, que é o grande problema também da gestão do pecuarista, quando ele se baseia no gerenciamento das tomadas de decisão muito em humor, né, humor do mercado, humor dele em relação à atividade que ele está tocando. Eu acho que é importante ter o feeling, ter a questão do humor, da oscilação ali do emocional sobre o negócio, mas no final é razão pura, no final é tomada de decisão baseada em fatos, e principalmente fatos que vão acontecer lá na frente, que a gente tem que ter capacidade de enxergar assim, mesmo que seja... Eu estou passando agora na cria, estou colhendo na cria, da mesma forma que eu vou fazer agora, vai me impactar daqui 2 anos lá na frente. O Elton deu uma travadinha nessa última frase sua aí, que você falou, que você está fazendo agora na cria vai impactar lá na frente. Se você puder repetir ela, claro, por favor. O produtor precisa enxergar muito que o que ele está tomando de decisão agora vai impactar lá na frente, que é outro cenário, é outro mercado, é uma outra situação. Da mesma forma, o que ele fez há 2 anos atrás está impactando agora no resultado que ele está colhendo, né? Então, a cria, ela é a principal fator dentro da pecuária que tem que estar enxergando muito na frente, né? Porque não dá para acelerar, você não consegue acelerar e nem consegue brecar na cria, né? Diferente da recria da engorda, como eu comentei, a cria não, a cria o que você fez tomar decisão há 2 anos atrás, você vai colher agora, independente se você gosta ou não gosta, você vai ter que colher. Da mesma forma que eu quero colher lá na frente, eu preciso tomar uma decisão agora, porque eu não consigo mexer nesse ciclo da cria, né? Nesse efeito biológico da natureza, do tempo de prenhez da vaca, enfim. Então, dentro de todo o sistema de produção, cria, recria, engorda, do meu ponto de vista, o que é mais previsível é a cria, porque é um efeito biológico que consegue ser monitorado matematicamente, vamos dizer assim, né? É como 1 mais 1 dá 2, né? E o produtor precisa estar muito atento a isso. Sentir o termômetro do mercado nesse momento, mas nunca deixar de colocar no radar que o bezerro comercializado que ele está produzindo agora é outro cenário lá na frente, ele precisa estar atento a isso. Senão ele vai estar sempre fora da curva, né? Ele vai estar sempre atrasado, tomando decisões de forma precipitada e vai perder o timing da lucratividade da atividade. Com certeza, Welton. E sabe que um ponto que você tocou é muito importante, a gente já debateu aqui, inclusive, em outros episódios desse podcast, e nos próprios conteúdos que a gente produz, né, na ponta, que é o planejamento e a gestão, né, da propriedade rural. Então, sim, como você está trazendo, a cria, tudo exige essa gestão, mas a cria, ela é mais biológica, mais matemática, você consegue ter um pouquinho mais de previsão, mas a gestão continua sendo fundamental para bons resultados, né? E aí, qual que você elencaria como os principais desafios da produção de bezerros? Bom, o principal de todos que eu vejo a campo, considerando todos os projetos que a gente acompanha, que isso não é novidade para ninguém, é o desafio da mão de obra, né? Uhum. Nós estamos com um gargalo aí absurdamente grande pela frente, um desafio enorme, gigantesco, poderia dizer, que é construir mão de obra para fazer a execução de tudo que a gente sonha para a pecuária para esses próximos anos. Talvez um dos maiores entraves que nós teremos aí, que pode impedir o crescimento da pecuária dentro do potencial que ela tem para esses próximos anos, é a mão de obra. Mão de obra é um fator que faz toda a diferença, principalmente na cria.
Como eu estava dizendo, o setor de cria, sistema de produção cria, produção de bezerro, é um sistema de produção extremamente biológico. Para fazer um bezerro ser desmamado, milagres foram acontecendo ao longo desse período, o tempo inteiro. Fazer uma vaca emprenhar já é um milagre. Fazer uma vaca segurar esse embrião e esse embrião virar realmente um bezerro e depois realmente nascer vivo e permanecer vivo e com bom desempenho zootécnico e na desmama eu ter um bom produto comercializável, são muitas coisas que tem que dar certo. São vários fatores conjuntos que tem que ser monitorado e cuidado de uma forma totalmente delicada, sabe? Uma forma muito, vamos dizer, até amorosa, né? Principalmente o materneiro, né? O cara que acompanha ali o nascimento do bezerro, ele faz toda a diferença dentro da lucratividade da cria. Então, o desafio maior que eu posso dizer nesse primeiro momento em relação à cria é mão de obra, o principal ponto. Né? Nós conseguimos fazer com que a gente tenha uma mão de obra qualificada, mão de obra motivada, que entenda a importância do papel dela dentro da atividade, né? dentro do sistema de produção, para que seja lucrativo. E também na cria tem outro fator, que a substituição da mão de obra é muito difícil. Eu consigo substituir, por exemplo, o trato de um gado que era feito, por exemplo, num vagão sanduíche, né, que é um vagão forrageiro, eu consigo substituir por um vagão misturador de alta capacidade, 21 metros cúbicos. Eu consigo aumentar a logística e a rapidez de trato dos animais de forma rápida. Eu consigo sair, por exemplo, de um fornecimento de proteinato que antes era feito numa sacaria, hoje é feito num vagão distribuidor. Na recria, na engorda, a gente consegue fazer essa transformação de mão de obra humana e diluir essa dependência via maquinário. Como é que eu substituo a cura de um bezerro por um maquinário? Como é que eu substituo a laçada de um bezerro para fazer um trabalho mais minucioso, fazer uma inseminação numa vaca, por exemplo, fazer todo o protocolo reprodutivo da IATF através de máquina? Eu não consigo. Então, a cria dos setores da pecuária é a que tem maior dependência por mão de obra. E tem que ser uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que tem paixão por aquilo que faz. Se botar uma mão de obra que não tem a paixão por aquilo que faz, pode causar um estrago absurdo que não consegue se recuperar. Se eu ponho um seminador, por exemplo, que não tem todo aquele amor por aquilo que faz, não tem todo o capricho no momento de fazer a sanidade, fazer todo o protocolo ali da IATF, e ele faz de qualquer jeito, eu vou sentir o impacto só daqui, no mínimo, 28 dias, quando eu vou começar a fazer o diagnóstico de gestação, ou então depois de fazer repasse de touro, depois de um certo tempo. E quando eu colho o produto, falo, cara, não alcançamos aquilo que a gente projetou. O que eu faço? Nada. Você vai ter que esperar a próxima estação de monta. Se tornou prejuízo dentro da fazenda, esse período todo parado, vai ter que mandar a vaca para descarte. Então, a cria ela é um setor da pecuária, de um modo geral, que é muito biológico, depende de muitos fatores que são da natureza, que tem uma combinação que tem que estar perfeita, né? Toda a sincronização de hormônio do animal está muito linkada ao ambiente a qual ele vive, então não tem como mudar isso também. E o fator humano que está lá o tempo todo, ou ajudando ou atrapalhando, dependendo do perfil de mão de obra que o produtor tem em mãos, né? E o segundo ponto, que eu vejo assim como um grande desafio que nós temos para a cria nesses próximos anos aí, é pasto, né? A gente vem numa situação aí que as fazendas estão cada vez mais cansadas, o nível de produtividade e de suporte, de capacidade de dotação dos pastos vem caindo ano após ano, até porque a pecuária não tem todo esse cuidado, não tem essa reposição de nutrientes via calagem ou via adubação para manter os pastos produtivos. Então, a gente percebe que, ano após ano, as fazendas estão ficando cansadas, né? Elas estão aumentando o nível de degradação e diminuindo taxa de dotação. E para recuperar pasto é caro, né? Para a gente fazer uma reforma de um pasto, para gastar pouco aí hoje, R$ 2.500 por hectare, a gente gastaria pouco para Deu uma travadinha, né, Milena? Deu. Você parou na hora que você falou que gastaria R$ 2.500 por hectare para fazer acho que era reforma de pastagem, não é isso? Bom, então, retomando, hoje para se reformar um pasto, se gasta R$ 2.500 por hectare para se reformar um pasto. E aí, quando eu computo o que me sobra de lucro por bezerro, vamos dizer aí, o bezerro custando R$ 1.400, R$ 1.500 por cabeça desmamada, e eu vendendo aí a R$ 2.000, a R$ 1.900 entre macho e fêmea, nós estamos falando aí de R$ 300, R$ 400 aí, aproximadamente, né, fazendo uma média grosseira entre macho e fêmea, vamos dizer que sobre R$ 500 de lucro por bezerro desmamado, né? Eu preciso pelo menos de 5 bezerros desmamados para pagar um investimento de R$ 2.500.
por hectare reformado, né? Considerando que eu não consigo colocar mais do que uma vaca por hectare, num pasto que já está degradado ou está em média de degradação, na média geral, eu não consigo colocar de produção de bezerro, para a gente começar a empatar essa conta, né? Para a partir daí a gente começar a ganhar dinheiro, né? E aí, quando você pega historicamente os pastos da nossa pecuária, eles são reformados a cada 5, 7 anos, e a gente começa a entender por que a nossa pecuária muitas das vezes está amassando barro, né? A gente não maneja bem os pastos, não faz um trato cultural adequado nos pastos, eles estão sempre entrando em degradação, e o custo é muito alto para reformar esses pastos, e aí quando o produtor começa a empatar a conta do investimento aplicado na reforma de pasto, lá vem o pasto novamente precisando ser reformado. Então, eu poderia dizer que o pecuarista que vai permanecer na atividade de cria e que vai ganhar dinheiro, e muito dinheiro, porque a cria, com certeza, vai ser muito valorizada no futuro próximo, eu diria que é o cara que tem uma boa gestão de mão de obra e um cara que sabe manejar pasto. Como também um cara que vai quebrar e vai sair da atividade, né? É um cara que não tem todo o cuidado com a mão de obra e que não dedica tanto tempo a ter pastagens de boa qualidade, pastagens bem manejadas, né? O grande diferencial que eu acredito no futuro aí está principalmente nesses 2 pontos aí. Eu acho que se a gente pudesse resumir aí um resumo dos mais de 20 episódios desse podcast, elencando os principais desafios da pecuária de corte, você resumiu aqui, que é mão de obra e manejo de pastagens. Todo mundo tem essa dor, né? Então a gente vê essa necessidade, mas a gente entende também a parte financeira, e o fluxo de caixa nem sempre é o mais adequado das fazendas, então alguns investimentos que são essenciais muitas vezes vão se tornando secundários, e aí é um jogo de cintura ali, né, Welton, para tentar equilibrar tudo, né? É um desafio enorme, porque para quem toca a atividade, né, são desafios pesados de carregar no dia a dia, né? Para a gente falar num podcast é fácil comentar, dar opinião, né? Enfim, dar palpite, mas para quem carrega a pecuária nas costas e sabe da dificuldade que vive as fazendas em questões de instabilidade política, questões de instabilidade jurídica também dentro das propriedades, uma dificuldade de mão de obra gigantesca, um custo cada vez mais crescente, com faturamento que oscila o tempo inteiro por várias questões, além do ciclo pecuário. Então, o produtor conseguir equilibrar todos esses vários vertentes e conseguir fazer uma transformação, porque as fazendas precisam passar por uma transformação, numa turbulência gigantesca, igual nós estamos vivendo atualmente, é só brincadeira para a gente grande mesmo, principalmente os profissionais mesmo que vão permanecer no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Welton, quando a gente fala aí do sistema de produção de cria, tem 2 modelos, né? A fazenda que produz os próprios bezerros para fazer a recria e a engorda, e tem também a fazenda que produz os bezerros para comercialização no mercado, né? Como que você elencaria como as principais diferenças entre esses 2 modelos? Bom, o produtor que produz bezerro para o mercado, ele tem a vertente de produzir sempre bezerro de qualidade, né? Produzir bezerro pesado, principalmente depois que a gente virou a chave de vender bezerro no quilo, né? Hoje, boa parte dos pecuaristas já vendem bezerro no quilo, não mais na perna, né? Não mais por cabeça. Esse criador começou cada vez mais a implementar e buscar tecnologia para produzir não só mais bezerro, mas também bezerro mais pesado, justamente para tentar fazer um faturamento maior em bezerros que tenham maior quilo de peso a desmama. Só que, ao mesmo tempo, ele se vê até um certo ponto desestimulado, né? Porque a hora que você começa a vender bezerro, vendia bezerro a 180, passa a vender bezerro a 230, 240, que é um bom sinalizador para quem vai comprar, porque quase que metade do boi está pronto ali na desmama, o criador ele começa a ver-se apertado pelo comprador, né? O recriador, ou que seja o invernista que vai engordar esse animal futuramente, acaba apertando ele. Então, quanto mais pesado ele tem um bezerro, quem compra quer pagar menos no quilo, justamente porque o valor por cabeça está ficando cada vez maior, porque eu estou tendo bezerro cada vez mais pesados. E aí eu percebo que muitos criadores estão entrando para o ciclo completo justamente por causa desse fator. Porque ele produz um bezerro de qualidade, produz um bezerro precoce, um bezerro que tem toda a aptidão para ir para uma recria intensiva e depois para uma terminação intensiva, mas quem compra não quer pagar porque está levando o bezerro muito ágil, né? Está comprando um bezerro muito pesado e começa a depreciar o quilo do bezerro.
não, eu não posso pagar 9,50 no quilo desse bezerro, não, porque ele pesa 230 quilos, está muito pesado, por cabeça vai ficar um valor absurdo, nesse peso aqui, a partir desse 220 quilos, eu te pago R$9 o quilo, ou 8,70 o quilo. E aí o cara, ele fica naquela, poxa, eu estou trabalhando pesado, botando tecnologia, botando creep, para produzir um bezerro mais pesado, para ser mais valorizado e facilitar a vida do comprador, mas o cara chega aqui e começa a depreciar a minha mercadoria. E aí, o que esse cara começa a planejar? Fala, cara, eu vou entrar para o ciclo completo. Eu vou começar eu mesmo a terminar meus próprios animais, já que eu já fiz quase metade do boi, em 8 meses aqui de cria no pé da vaca, e eu vou começar a levar esse animal para terminação. E aí pode ser que se torne um risco muito grande. Muitos pecuaristas que são criadores, quando saem da cria e querem partir para fazer esse ciclo completo, ele está complexando o sistema, né? Ele está deixando, vamos falar, um sistema de produção que ele já domina, que ele conhece, que ele sabe como é feito e é especialista naquilo, e ele começa a ir para outros ciclos, que seria da recria e da engorda, que ele não domina tão bem, nem a equipe dele domina tão bem. A compra de grãos vai ter que se tornar intensiva dentro da fazenda, a produção de suplemento, vagões, trato, daqui a pouco vem silagem, e aí corre um sério risco, primeiro, de fluxo de caixa, porque no momento que ele deixa de vender esse bezerro, ele está deixando de fazer faturamento, seja que ele vá segurar uma parte só e vender o restante, mas mesmo assim isso tem um impacto sobre o fluxo de caixa, e tem uma demanda de capital também, de giro, para continuar recriando e engordando aqueles animais. Então, é uma mudança, uma guinada de chave que muitos pecuaristas, que são criadores, se embrenham a fazer, baseado nesse questionamento de que não está sendo valorizado o seu produto, que pode ser muito arriscado. Ele pode deixar de fazer um produto de excelente qualidade, perder a mão, porque ele começou a complexar o sistema, porque agora ele trouxe recria e trouxe engorda para dentro da fazenda, e esses dois sistemas vai comprimir a área de cria dele, e vai pesar também no caixa das duas formas. Vai pesar na forma de diminuir faturamento no primeiro momento, e vai pesar também aumentando o custo de produção, aumentando o capital de giro para poder recriar e tratar desses animais até que realmente eles virem faturamento dentro da fazenda. Então, é uma perspectiva que eu vejo de muitos pecuaristas que tem que tomar muito cuidado, tem que ser algo muito bem planejado e tomar cuidado com o emocional nesse momento, principalmente após a venda dos bezerros da desmama, né? Muito pecuarista, às vezes, quando vende os bezerros, fica muito insatisfeito, né, com as negociações que foram geradas, ficam bravos até, e a hora que ele fala, não, eu vou parar de vender bezerro, não dá mais para mexer com isso, eu vou para o sistema completo, e isso causa uma certa instabilidade, vamos dizer assim, no caixa dele e também na gestão da equipe e do sistema de produção dentro da fazenda como um todo. Então, é bastante perigoso. Então, o que eu poderia dar de aconselhamento para quem está na cria, produzindo bezerro para o mercado, toma muito cuidado com essa perspectiva de ir para o ciclo completo, porque ela é extremamente perigosa e pesada, fazer essa mudança de sistema de produção de cria para sistema de completo. O que eu diria é procure bons parceiros para valorizar o teu bezerro. Busca oportunidade em bons parceiros, porque hoje tem muitos bons parceiros no mercado que possam valorizar melhor a sua mercadoria antes de tomar essa decisão de ir para o ciclo completo. Tudo bem, esgotou todas as possibilidades? Ok, então vamos talvez pensar no ciclo completo, mas de forma muito cautelosa. E o produtor que faz seu próprio bezerro, que faz o bezerro de excelência, que o cara já está nisso há muito tempo, ele já está no ciclo completo de um modo geral, eu diria para ele, cara, intensifica mais ainda a qualidade e o peso desse bezerro a desmama, de forma muito racional também, principalmente questão econômica, mas faz um bezerro pesado. O principal sistema de produção que vai ser comprimido é a recria. A recria vai ser o principal sistema de produção onde vai ter um alívio. A hora que eu faço um bezerro de 240, 230 quilos, eu tenho um tempo de recria muito menor. A minha recria fica muito mais curta, porque na engorda eu não consigo mexer muito. Então, a nossa engorda hoje é 90, 120 dias, aproximadamente. Por mais que eu aperte ela, talvez eu ganhe 5, 10% de eficiência em cima disso. Já a minha recria não, a recria brasileira tem recria de todos os tamanhos, tem recria que cabe em 12 meses, tem recria que dura 24 meses. Então, quando eu faço um bezerro mais pesado, eu estou comprimindo. Eu estava fazendo uma recria de 20 meses, por exemplo, com bezerro de 180 quilos, a hora que eu desmamo esse bezerro com 230 quilos, eu caio com uma recria de 10, 12 meses aproximadamente.
E isso tem um impacto em cima da fazenda que é absurdo. O produtor, se ele fizer conta na fazenda, quando ele faz uma recria de 24, 20 meses aproximadamente, ele cai para uma recria de 10, 12 meses, porque ele desmama um bezerro mais pesado, ele vai ver que ele tira uma era de dentro da fazenda. Ele vai ver que ele arranca uma era de animais, principalmente o garrote, de dentro da fazenda. Porque no momento que ele desmama um bezerro agora, vamos dizer que ele desmamou um bezerro em maio, né? Desmamou um bezerro em maio e junho. Esse bezerro sendo recriado com até 1 ano de idade, porque eu desmamei ele pesado, quando é abril do ano que vem, esse animal já está indo para engorda, está liberando a fazenda para ir para engorda. E uma nova safra de bezerro está chegando para ocupar essa área. Quando o pecuarista não tem um bezerro desmamado de forma pesada, tem um bezerro de 180 quilos, por exemplo, quando é abril, maio do ano que vem, esse bezerro não deu peso de engorda, para ir para engorda. Esse garrote está com 300 quilos, 330. Ou seja, ele vai passar mais uma seca dentro da fazenda, ganhando pouco peso, e você tem mais uma safra de bezerro que está precisando ser desmamada. Então, você tem sobreposição de 2 eras dentro da fazenda. Tem um bezerro desmamado que está chegando e tem um garrote que ele não saiu para o sistema de engorda ainda, está te ocupando área. Aí, a hora que o produtor não faz bem feito nem o bezerro que foi desmamado, não recria ele bem, e nem acaba de recriar bem o garrote. Aí ele fica com 2 pepinos na mão e não sabe quem atende bem. Quando eu desmamo um bezerro mais pesado com 230 quilos, cara, em 1 ano eu já despachei esse bezerro de dentro do setor da fazenda de recria, ele já vai para engorda, vai para confinamento, vai para o boitel, vai para a TIP, e eu vou cuidar daquele bezerro novo que está chegando na desmama ali a partir de maio, junho. Então, o conselho seria esse: quem faz bezerro para o mercado, busque bons parceiros para valorizar o teu bezerro. Se esgotou todas essas possibilidades, quer partir para o sistema de ciclo completo, cautela, pé no chão e muita segurança nessa tomada de decisão, nessa guinada de cria para ciclo completo, porque essa guinada custa muito caro e é muito arriscado. E quem faz ciclo completo, pensa cada vez mais em produzir bezerros pesados na desmama e cuida bem deles numa recria que vai se tornar curta, para que realmente você faça bem feito um ciclo aí de boi de 20, 24 meses de idade, pesando aí entre 21 a 22 arroba aproximadamente. A palavra é eficiência, né, Welton? A gente tem que melhorar e utilizar todos os recursos que a fazenda dá, mas não podemos sobrepor, não podemos lotar a capacidade e acabar tendo fazer essa escolha, né? Que é muito ruim fazer essa escolha, né? Porque você acaba não fazendo nenhuma atividade nem a outra muito bem feita, né? Então você fica dependente de dar um grande passo, mas ao mesmo tempo você fica dependente de um investimento muito grande, que muitas vezes você ainda não tem, né? E você tocou num ponto extremamente importante, Milena, que é a eficiência. Se a gente estivesse falando de gestão há 10 anos atrás, a gente estivesse falando aqui de gestão, a gente estaria, tudo bem, gestão é importante, eu considero, realmente faz todo sentido ter gestão, um dia eu vou pensar em gestão. O raciocínio seria, hoje não, hoje ou faz gestão ou você está fora, ou você está com a gestão na mão, você está fora do mercado. Depois de gestão vem eficiência, que é fazer bem feito aquilo que foi planejado. Hoje, falar de eficiência, de cuidar dos mínimos detalhes, para muita gente ainda não caiu muito essa ficha. Para muita gente ainda não está claro que ser eficiente em cada detalhe que você faz, no mínimo detalhe, ser eficiente no recurso que você tem na fazenda, não faça tanto sentido ainda. Já entendemos a importância da gestão, mas ainda não está claro fazer o bem feito, o básico bem feito, cuidar dos mínimos detalhes, ainda não está muito claro na cabeça de toda a equipe, dos gestores, dos produtores. Mas você vai ver daqui 5 anos, como a palavra eficiência, junto com gestão, vai ser a que vai separar os homens dos meninos, né? Vai ser que vai separar os que vão permanecer ou vão sair da atividade, né? Com certeza, Welton. E aí você acabou citando bastante dos índices ou técnicos, né, de produtividade, de peso, né, os pesos esperados em cada época. E quando a gente fala dos indicadores, né, da cria, tem a taxa de prenhez, que é importante, mas também tem o número de bezerros desmamados, né, que acho que também é um indicador bem importante. E da sua experiência, assim, quais são os erros mais comuns que você vê de manejo na cria? Bom, um dos fatores que mais impacta em termos de eficiência de quilo de bezerro desmamada por vaca exposta e quilo de bezerro desmamado por hectare, que são os 2 indicadores que mais pesam na hora de dizer se eu tenho uma cria bem feita ou mal feita, esses 2 fatores, quilo de bezerro desmamado por vaca exposta e quilo de bezerro desmamado por hectare, eles têm uma correlação altamente positiva para manejo de pastagem. Porque a hora que você tem, por isso que eu falei desde o começo que o manejo de pastagem que vai separar as fazendas que ficam das que acabam deixando a atividade de cria. É justamente por quê? Porque quando eu tenho um pasto de melhor qualidade, eu tenho o score corporal melhor da vacada. A vacada, elas vão emprenhar melhor.
e a hora que elas emprenham melhor, elas têm um índice de prenhez, de fixação do embrião maior, eu acabo tendo um bezerro que é produzido com melhor capacidade produtiva. Um bezerro que é produzido em cima de pastagens de boa qualidade é um bezerro mais pesado a desmama e é um boi gordo mais pesado a desmama. Essa programação fetal vamos falar, um termo técnico que hoje já está no mercado, já está no entendimento de todo técnico, de todo produtor. E isso, basicamente, dentro da cria, é manejo de pastagem, porque a cria, eu não posso explorar muito a intensificação via grão, porque a cria não tem a mesma elasticidade de resposta igual a recria ou a engorda. Eu sou muito mais dependente de pasto na cria do que no recria no engorda. Na cria não, na cria é manejo de pastagem, é pastagem pura. Alguns momentos específicos eu posso entrar com a intensificação via uma suplementação de forma muito moderada, porque eu não posso investir muito em nutrição, porque ela não vai me dar 2 bezerros, ela não vai me dar 1,5 bezerro. Sim. É justamente pelaquela questão biológica que está amarrada à capacidade produtiva da natureza, né, da biologia da fêmea. Então, o manejo de pastagem ele tem um impacto enorme sobre os resultados desde o momento que a vaca emprenha. E o produtor ele tem que lembrar que na hora que ele atinge a meta de prenhez, dali para baixo, bicho, é morra abaixo mesmo. Então, se ele atingiu 90% de taxa de prenhez, dali para frente, vamos dizer assim, as coisas só caem, as coisas não melhoram. Então, 90% de taxa de prenhez de vacada, tem um índice de absorção e de aborto, depois vai ter um índice de perda ao nascimento, depois vai ter um índice de perda até a desmama. Então, é começar bem emprenhando bem, buscar um nível de prenhez muito bem feito, que isso está muito correlacionado com as práticas de sanidade, com as vacinas reprodutivas feitas na vacada, com bom score corporal nas vacas, com exame hidrológico bem feito nos touros, com a torada com aptidão, touros jovens, né, touros que estão em idade reprodutiva, fazendo todo o protocolo, quem faz inseminação, fazendo todo o protocolo de forma cautelosa, cuidadosa, todos os cuidados de sanidade e asepsia no momento da inseminação, para que eu tenha um bom índice de prenhez ali naquele momento. E a partir dali fazer o quê? Cuidar da vacada, cuidar de uma boa suplementação, do bom manejo de pastagem, cuidar dos animais, se eles estão bem apacentados dentro dos pastos, e depois vem as outras práticas. Conforme for nascendo o bezerro, ter toda aquela cautela, aquele cuidado na maternidade, para que busque o índice zero. É um negócio que toma um lucro da fazenda absurdo. O índice de mortalidade dentro de fazendas, tem fazendas de cria que chega a 7%, 8% de mortalidade de bezerros. Qual o sistema de produção que aguenta uma perda tão grande de bezerros dessa forma? Tem que se buscar índice 2%, 3% no máximo, 2% ali seria bem próximo do ideal. E o que eu preciso fazer? Eu preciso criar plano de ação, eu preciso treinar minha equipe, eu preciso ter mais frequência, eu preciso ter um protocolo, um POP, um procedimento operacional no momento que nasce esse bezerro, fazer todas as cercadas de risco de perda de animais para que eu não perca nenhum animal dentro do sistema ali de nascimento, para que eu vou protegendo, para que, como eu falei no começo, é um milagre um bezerro desmamado. Então eu tenho que vir cercando isso, sabe? É resultado de esforço e dedicação que o bezerro é desmamado. Não é solto aleatoriamente ao tempo. O bovino é um bicho muito rústico, né? O bovino, de modo geral, é um animal extremamente rústico, aguenta muito desaforo, muita pancada, está debaixo de sol, de sereno, de chuva, de calor intenso o tempo inteiro. Só que na fase inicial é um animal muito susceptível, né? Um animal jovem, no momento que ele nasce com um grande desafio pela frente ali, que é lidar com todas as intempéries do ambiente, todas as dificuldades de predadores. Então, naquele momento ali do nascimento, tem que ter um protocolo de cuidado, de zelo, sabe, todo aquele apanhado, porque o impacto que dá em cada animal que eu perco naquela fase é uma coisa que o produtor não computa, mas tem um peso em termos de fluxo de caixa, que é um negócio absurdo, que muitas vezes o produtor não calcula. E parece ser normal, às vezes, no setor de maternidade, de cria, perder bezerro. Morreu, só perde quem tem mesmo, só morre quem tem, tá tudo certo. Não, cara, a hora que eu perco um bezerro, eu estou perdendo um boi gordo. A hora que morre um bezerro na maternidade, eu estou perdendo faturamento de 5.500. Daqui 2, 3 anos, desapareceu do fluxo de caixa, não vai estar no fluxo de caixa. A hora que eu perco uma fêmeazinha, eu não estou perdendo uma bezerrinha que veio a óbito. Na verdade, eu estou perdendo uma futura matriz, que se ela permanecesse viva dentro da fazenda, nesses próximos 10 anos que ela ia permanecer dentro do rebanho, se ela se salvasse no momento que ela morreu, ela continuasse viva, em 10 anos que ela ficaria dentro do nosso rebanho, ela deixou ali 16, muitas das vezes 16 a 18 gerações, que ela deixou de existir através dela. Por quê?
daqui 2 anos ela está prenha, daqui 3 anos ela já pariu, daqui 4 anos ela está prenha de novo, daqui 5 anos vem a filha dela já emprenhando, daqui 6 anos a filha dela já está deixando... Esse crescimento geográfico que você tem, esse escalonamento geográfico, onde uma mãe deixa uma filha, depois uma filha deixa uma neta, depois deixa uma bisneta, em 10 anos, quando morre uma bezerrinha, você está deixando 16 gerações que deixou de existir durante um período de um corte de 10 anos dentro da propriedade. Então, qual que é o impacto dessas 16 gerações desaparecendo de dentro da fazenda, em forma de bezerro, em forma de boi gordo? Então, a maternidade deveria ser uma coisa que todo pecuarista deveria bloquear, sabe? Acordar, ser determinado, falar aqui nós temos que estar atento a tudo, nada pode acontecer aqui de forma que possa trazer risco da gente perder bezerros. Isso seria uma preocupação, porque tem um impacto enorme sobre o fluxo de caixa do produtor. Muitas das vezes a gente computa só aquilo que sai do bolso, né? Os custos pagos, mas e o que você deixa de ganhar? E o que você deixou, que desapareceu do caixa como faturamento nos próximos anos, que não virou colheita? Qual é o impacto de você perder 100 bezerros, vezes 5.000, 5.500 em 10 anos? Faça essa conta, você não é o tanto tamanho do rombo que fica num caixa, dentro do capital de giro, dentro da propriedade. Então, o produtor precisa estar muito atento e proteger isso de uma forma bastante delicada, bastante planejada, treinando a equipe, abrindo a cabeça do pessoal para entender. E uma coisa também que em relação à mão de obra, para que isso fique bem claro, a gente precisa capacitar, precisa investir em mão de obra, a gente precisa valorizar a mão de obra, a gente precisa explicar os porquês da mão de obra. Nós estamos numa vertente que é só reclamar, né? De modo geral, a gente ouve reclamações, lamuriações o tempo todo no mercado. A mão de obra está ruim. Nossa, mas está difícil a mão de obra. Está cada vez mais complicado fazer pecuária. Cara, eu vou te dar uma notícia, talvez, para você ficar mais animado. Bicho, a tendência é piorar. A tendência é que isso cada vez mais piore. Mão de obra vai ser um fator que pode, como eu disse no começo, pode ser um grande dificultador para a gente evoluir na pecuária. Pode ser um entrave para a gente continuar a evoluir em pecuária nos próximos anos. Então, se eu já tenho no meu radar que a mão de obra está complicada, está difícil e tende a piorar, eu tenho que ir numa vertente contrária, eu tenho que montar plano de ação contrário. Então, como que eu faço para ter uma mão de obra competente, comprometida e valorizada dentro da minha equipe? Como que eu vou formando gente? Porque reclamar não é a solução. Ficar esperando que vai aparecer pronto ou pegar do vizinho pronto também não é a solução, não vai acontecer. Então, eu preciso começar a montar um plano de ação de como valorizar mais minha equipe, como manter gente boa, gente motivada, valorizar bem, ter uma equipe enxuta. Sempre falo, cara, onde você tem 10, deixa 8 e valoriza por 12. Esse é o caminho da pecuária. Inchar a equipe não é a solução. Eu tenho uma equipe fraca e vou trazendo mais gente porque as entregas são baixas. Não, na verdade, eu tenho que deixar a gente boa, valorizar quem é bom, remunerar, dar boas condições de trabalho, de casa, de moradia, de escola para as crianças, para que eu fique com a equipe enxuta. E na hora que eu fico com a equipe enxuta, fica mais fácil gerenciar, porque são os bons que ficaram. Diminui o ruído, diminui conversa fiada, diminui outras demandas dentro da fazenda. E o salário, não enxuga o salário, não. Pega o salário que você tinha antes, distribui para esses 8 que ficaram. Você vai ver que na média da região, que paga 2.800 salários, você tem uma média salarial de 3.500, com equipe enxuta. Todo mundo logo vai saber que a tua fazenda paga mais, valoriza mais, remunera mais e dá oportunidades maiores. Sua fazenda vai virar um centro de captação de gente querendo entrar, gente querendo participar. Então, inverte o ciclo da reclamação e começa a pensar diferente, cara. Porque se pensar como a multidão pensa, como a grande maioria pensa, reclamar e falar que tá ruim, cara, vai continuar ruim, você tá certo, vai continuar realmente indo no caminho contrário. Então, de modo geral, Milena, para que a gente realmente mantenha os níveis de produtividade que a gente quer na cria, é o que eu falei, é manejo de pastagem bem feito, porque isso me dá bom score corporal, me dá animais sadios, animais que emprenham, animais que seguram o feto até ele virar um bezerro no chão, e depois que o bezerro cai no chão, pasto bom faz com que a vaca produza mais leite, produzindo mais leite, amamenta melhor o bezerro tende a permanecer com mais saúde, mais produtivo, depois esse bezerro começa a pastar, começa a pegar um capim de melhor qualidade, tende a também ser desmamado mais pesado. Então, é gente e pasto. Enquanto não ficar claro isso na cria, a gente vai continuar tentando achar solução milagrosa para uma coisa que está evidente. E aí, bicho, tudo custa caro. A hora que você para de deixar fazer o básico e busca novidade para substituir aquilo que não foi bem feito. Tem que ter uma virada de chave mental, né, Welton, no pecuarista ali, que entender que realmente só reclamação ou também não se atentar para os números que parecem pequenos, quando a gente fala 5% de taxa de mortalidade parece pouco, mas aí quando você joga isso para um rebanho de 1.000 vacas inseminadas, quando você joga isso para anos, perder 16 gerações aí num ciclo de 10 anos, que seria um ciclo de vida produtivo da fêmea, né? É muita coisa, né? Então, assim,
Tem possibilidades de treinamento, eu acho que o pecuarista deve buscar, tem consultorias fazendo esse trabalho, tem muitos cursos, tem pessoas dedicadas a irem na fazenda e ensinarem os vaqueiros, ensinarem ali os funcionários, e a gente tem que buscar isso cada vez mais, né, e parar de reclamar. E quando a gente fala da reprodução, que acaba sendo um processo bem complexo, né, Welton, porque tem os protocolos reprodutivos, tem a avaliação do score corporal, tem o diagnóstico de gestação, tem as ressincronizações, é um processo com várias etapas, digamos assim. E como que você vê o papel da tecnologia no sistema de cria, pensando nisso tudo? Milena, só para você ter uma ideia, sabe quantas atividades que tem numa fazenda de cria, em média? Se a gente for pontuar, assim, se a gente for anotar assim, falar, olha, curar um bezerro, fazer inseminação, fazer diagnóstico para ele, salgar coxo, lavar bebedor, dar manutenção em pasto, controlar cigarrinha. Quando a gente mapeia todas essas atividades que acontecem dentro de uma atividade de cria, em média, são 180 atividades no ano. Atividades exclusivas, tá? Atividades exclusivas, elas não se repetem. Então, você tem, em média, 180 atividades no ano que acontecem dentro de uma fazenda de cria. Se você pegar qualquer pecuarista e pedir para ele elencar, fala, ó, elenca aí o que se lembra de cabeça de tudo que você tem para fazer de atividades dentro de uma propriedade. Você vai ver quando ele chegar na 20, ele começa a patinar, ele começa a não lembrar. Enquanto ele está falando de curar bezerro, salgar coxo, manejar pasto, lavar bebedor, dar rodeio no gado, fazer inseminação, controlar a cigarrinha, ele vai bem. Na hora que ele começa a chegar na 20, 30 atividades, ele começa a perder a capacidade de lembrar tudo. É por isso que a gente vive apagando incêndio. É por isso que a gente fica o tempo todo apagando incêndio, porque a cabeça de ser humano, ela não foi feita para guardar coisa, ela foi feita para tomar decisão. Ela foi feita para chegar, para olhar para um radar, olhar para um indicador, olhar para uma tecnologia e falar, faz isso, faz aquilo, estamos no caminho certo, deixa de fazer isso, faz isso. Agora, lembrar de tudo, mapear tudo via cabeça, que é o que a grande maioria dos produtores faz, né? Está tudo mapeado na cabeça, e se ele não estiver lembrando e cobrando a equipe, a coisa não acontece, vira urgência e depois vira apagação de incêndio, toda vez que você vai apagar incêndio, custa mais caro e sai mal feito, e isso gera prejuízo para o produtor, é daí que o produtor começa a ter que usar a tecnologia, cara. A tecnologia ela é utilizada para ajudar a mapear tudo isso, guardar informação, armazenar, fazer estatística, gerar radar, gerar gráfico, gerar indicador, para que aí eu olhe para aquilo e tome a decisão, para que realmente eu consiga mapear e tomar as decisões, porque é muita coisa para ser lembrada e que muitas das vezes são esquecidas e passa por cima uma da outra. E depois o produtor não consegue executar de forma eficiente e quando executa de forma eficiente, a natureza não para esperar. Ela continua o ciclo dela, da prenhez, o ciclo do pasto passando, o ciclo de animais crescendo, aumentando a exigência de mantença. A natureza sempre anda para frente. E como o homem não mapeia os processos, não monitora e não controla, fica difícil tomar decisão. Como é que você toma decisão quando você não tem um mapeamento concreto de tudo que você está fazendo? Está tudo guardado na cabeça. E cabeça não é feita para ficar guardando coisa. Cara, vira uma confusão. A gente está sempre atrasado, está sempre correndo atrás para apagar incêndio. E isso, Milena, não gera depois, vamos dizer assim, aprendizado. Porque analisa para você ver, todo ano é igual, não é isso? É safra. Todo ano nós temos... De janeiro a dezembro, chuva, seca, período de estação de monta, período de adubar, são anos repetitivos, com pequenas variações, choveu mais cedo esse ano, choveu mais tarde, mas nós estamos num sistema de produção que é repetitivo, ele acontece invariavelmente, todo ano as mesmas coisas estão acontecendo. E o que acontece todos os dias dentro de uma fazenda, 80%, 90% são coisas repetitivas, são coisas rotineiras. Então, por que uma fazenda não evolui? Por que uma fazenda, com o passar do tempo, ela não vai melhorando o nível de competência dela, com o passar do tempo, ela vai aumentando a lucratividade dela, com o passar do tempo, ela vai sendo transformada? Justamente porque a gente não usa mão das tecnologias que estão disponíveis. A gente não busca o gerenciamento dos dados, não busca o gerenciamento das informações, porque na hora que eu gerencio, eu tenho como avaliar o que eu fiz bem ou o que eu fiz mal, o que eu preciso parar de fazer e o que eu preciso fazer melhor do que eu já faço. Isso é o que a tecnologia dá para nós. Ela dá uma forma diferente de fazer as coisas, e a hora que eu coloco gestão e informação em tudo isso, eu começo a monitorar melhor os meus passos que eu estou dando. E aí eu consigo falar, cara, eu preciso melhorar nesse ponto. Ano passado, nessa mesma época do ano, eu fiz isso, deu errado, os resultados foram ruins, mas muitas das vezes o produtor, se você perguntar o que todo que ele usou no ano passado, não sabe. Por quê? Não tem uma tecnologia de gestão aprimorada ali para fazer esse monitoramento.
Qual é a melhor vaca que der melhores índices? É a vaca primípara, é a multípara, é a raça tal, é a vaca mais do terço final. Esse gerenciamento, principalmente dos indivíduos, dos lotes, e essa armazenagem desses dados através das tecnologias que estão disponíveis hoje, principalmente tecnologia de gestão, é que faz com que eu faça um aprimoramento de tudo aquilo que eu estou fazendo, que é difícil guardar na cabeça, mas que a tecnologia faz com que isso se torne mais claro para mim. Fica amarrado e eu consigo olhar para isso e tomar decisões de forma muito racional. Isso eu vou fazer, isso eu não quero fazer porque não deu certo, isso aqui eu não vou mais comprar porque não vale mais a pena, isso aqui eu tenho que aumentar o nível de intensificação no rebanho, porque eu fiz no lote e deu muito certo. Isso é o que a tecnologia traz para nós, é mapear aquilo que está sendo feito, registrar aquilo que você fez e te dar um norte para aquilo que você precisa continuar fazendo ou deixar a mão de fazer porque só te trouxe prejuízo. Fora as outras questões de aumento de produtividade que a gente tem dentro da fazenda. Mas eu diria que a tecnologia da informação, do software, da gestão de dados, eu acho que é o que traz mais resultado dentro da fazenda, porque me diz exatamente em que ponto que eu estou e me faz com que a minha memória se torne clara, me faz com que realmente a minha memória de gestão das informações esteja muito forte, muito linkado, né? Qualquer lápis aí é muito mais forte do que qualquer memória, por mais robusta que seja, né? É muito mais fácil pegar um lápis, uma anotação no computador registrado do que um cara que tem uma memória robusta. Não vai conseguir lembrar de tudo, vai ser sempre traído pela memória, né? Com certeza. Acho que um resumo disso seria, então, medir, monitorar e tomar decisões em cima disso, né? Então, contando com o auxílio de tecnologias, porque realmente a quantidade de informações e dados é gigantesca, principalmente na cria. Eu acho que é uma das etapas que tem mais processos, que tem mais minúcias, e depois ter essa clareza para você executar as tarefas e tomar decisões, né, de forma objetiva. Acho que esse seria um resumo, né, Welton? É justamente por causa disso, Milena, porque nossos erros maiores são no gerenciamento da execução, não são no gerenciamento das estratégias. Sim. Porque muitas das vezes a gente escolhe algumas estratégias dentro da fazenda e dão super certo ou deu mal, e você consegue saber as estratégias que foram utilizadas. Mas o gerenciamento da rotina, o gerenciamento da execução, muitas vezes passa desapercebido, você não consegue identificar. E muitas das vezes esse gerenciamento da rotina, eles estão impactando o gerenciamento das estratégias que foram traçadas. Por isso que tem que ter gestão da rotina, gestão dos dados, do dia a dia, controlar todas as informações, para que as decisões... Deu uma cortadinha no final, você falou que por isso que tem que ter gerenciamento dos dados e das informações. É importante. É importante ter o gerenciamento dos dados, das informações da rotina, para que eu pare de cometer os mesmos erros. Porque geralmente a fazenda não cresce, ela amassa barro ano após ano, é porque de alguma forma ela está errando no gerenciamento da rotina. Por que os pastos estão degradados? Porque todo ano nós estamos errando nisso e não estamos nos atentando a isso. Por que continua morrendo animais absurdamente na cria? Porque nós estamos cometendo erros de rotina de todos os dias nos processos básicos e não estão sendo monitorados, e isso não traz para nós com a clareza. Você está perdendo dinheiro aqui, cara, olha o risco de mortalidade que você tem. Então precisa gerenciar muito bem a rotina para que realmente as estratégias façam sentido, porque senão é ter as melhores estratégias para não colher nada no final, né? Exato. E aí, Welton, para a gente partir para o nosso encerramento aqui do nosso episódio, você explicou detalhadamente aí cada etapa, né, para o nosso público, mas se você pudesse trazer um resumo, quais serão os principais passos para ter um sucesso na cria? Bom, acho que o primeiro de tudo é ter mão de obra qualificada, porque quando você tem mão de obra qualificada dentro da fazenda, fica mais fácil tocar a operação, né? Fica muito mais fácil atingir os resultados, as pessoas cooperam, elas entram para ajudar a roda girar, né? Você tem gente fraca, elas acabam atrapalhando muito, deixa muito pesado tocar a operação, né? Você, ao invés de estar cuidando da execução daquilo que foi planejado, você está cuidando de gente, você está diminuindo atrito, briga, né? Pessoas que estão jogando contrário à cultura da empresa. Não dá para trabalhar dessa forma. Então, primeiro ponto, tenha equipe boa, enxuta, valorize, remunere, dê boas condições de trabalho. Depois disso, bem planejado, bem estruturado, vá para dentro da fazenda cuidar principalmente de manejo de pastagem. Faça bem feito o manejo de pastagem, porque ela te ajuda muito. Não adianta falar de seleção de gado, não adianta falar do tipo de touro a ser utilizado, se faz IATF ou não faz IATF, se não tiver uma boa base de manejo de pastagem. O pasto é o início do jogo. Se não tem pasto, não dá nem para começar o jogo. Tem pasto? Ótimo, vamos começar
a escolher as estratégias do jogo. Então, primeiro ponto básico. Depois, eu diria que seria a suplementação, né? Um controle de uma suplementação bem feita, né? Tem uma suplementação do rebanho para que a gente realmente consiga deixar esses animais bem nutridos. Fazendo essa parte, manejo de pastagem, suplementação básica bem feita, teu rebanho está preparado para outras tecnologias. Teu rebanho está preparado para utilizar uma IATF, por exemplo, buscar vacadas que produzam mais bezerro por ano, bezerros que são desmamados de forma mais pesada. E, por último, eu diria que é o gerenciamento das informações que são produzidas no dia a dia. A hora que você tem informações que são gerenciadas no dia a dia da propriedade, você tem como avaliar se tudo que você está fazendo está contribuindo para a meta e para a estratégia ou está te atrapalhando. Coisas que você precisa parar de fazer ou coisas que você tem que melhorar ainda mais aquilo que você já está fazendo. Como fazer isso? Somente controlando a informação, somente tendo informações vivas ali na mão para tomar de decisões reais a todo momento. Então, de modo geral, eu poderia resumir nesses 4 pilares aí que fazer uma cria bem feita seria pessoas boas dentro da fazenda, com vacada pastejando pastos que são bons, que comportam bem essa vacada, que deixam elas bem alimentadas, bezerro também, cuidando de um bom aspecto nutricional desse rebanho, das estratégias nutricionais que realmente cheguem no coxo dela, e por último, gerenciando todas essas informações para que todo momento você esteja fazendo correções aí sobre o caminho que você está tomando dentro da propriedade, né? Sem dúvida. Wellton, eu acho que foi uma aula aqui para os nossos ouvintes, para o nosso público. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Eu acho que ter clareza, assim, trouxe toda a sua experiência com clareza, com objetividade para explicar realmente as principais dores, os principais caminhos e toda a sua bagagem. Foi muito positivo aqui para nós, viu? Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer poder participar com todo mundo aí da equipe da Ponta, né? Todos os clientes, os parceiros, produtores que estão acompanhando aí o nosso podcast. E com muita humildade que eu transmito as informações, né? A gente não é dono da verdade, com certeza tem pontos de vista diferentes, mas o objetivo é sempre produzir mais, produzir melhor, acreditar que nós temos uma pecuária aí gigantesca pela frente, apesar do momento não estar dos mais excelentes, mas eu acredito que nós temos muita coisa boa pela frente na pecuária, que vem anos aí maravilhosos pela frente, porque enquanto o mundo não quer fazer pecuária, não quer mexer com boi, está na nossa veia, né? Está no nosso sangue fazer pecuária, né? É o que a gente mais gosta de fazer, né? A gente tem paixão em fazer isso, né? Então, o mundo que se prepare para comprar carne nossa, né? Concordo plenamente, Wellton. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Wellton, obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.